Olá, meus amigos do canal Planeta Livre, sejam bem-vindos a mais um vídeo e o assunto de hoje é sobre pré-história. Vamos aqui tentar desmistificar alguns conceitos após a vinheta. Olá, amigos do canal Planeta Livre, estamos de volta, sejam bem-vindos, assista esse vídeo até o final, dê seu like, se inscreva, alguma dúvida deixe nos comentários que eu quero muito saber a sua opinião. Primeiro momento, pré-história é um termo muito problemático. Foi um termo cunhado ali no século XIX, com forte influência do pensamento positivista, cientificista, e acreditava-se que toda a civilização, ou o período da história anterior à escrita, era considerado pré-história. Neste século XIX, consagrou entre os historiadores a importância e a supremacia do documento escrito como fonte histórica. Todavia, no decorrer do tempo, ainda mais com a escola dos análises, a nova história, ampliou-se o conceito de documento e hoje entendemos que não só o documento escrito é fonte, mas qualquer vestígio deixado pelo homem. Então, a palavra mais interessante, mais adequada, não é pré-história, mas sim pré-literária. Sociedades ágrafas. Mas a palavra pré-literária é mais adequada porque subtende-se um período antes da escrita, ok? O período paleolítico, o período neolítico é um período que levou aí 3 a 4 milhões de anos. Ou seja, a história do homem tem muito mais tempo de paleolítico do que civilização moderna. Ora, desde o paleolítico, com a história do homem, no período também do neolítico, é inadequado falar que eles não fizeram história. Então, a palavra pré-história está descartada. Todavia, foi tão cunhado, tão repetido, que você fica praticamente sem saída, termina falando pré-história. Mas, já foi explicado aqui, não é mesmo? E o que você acha? Deixe seus comentários abaixo. E quando eu assisto algumas aulas de pré-história, olha, pré-literária, eu vejo muitos equívocos. Dentro da historiografia existem várias linhas e predomina, pelo menos a maioria dos professores de história, se apaixonam pela historiografia marxista e para eles é a única que eles conheceram na faculdade e passam a repetir. De acordo com a historiografia marxista, ela traz elementos inadequados, equívocos conceituais, né? Eu costumo ver professor de pré-história, pré-literário, que deveria ser o correto, ao abordar o tema, quando vai falando da história do homem no Paleolítico, as qualidades, as características do homem, da evolução humana, dos hábitos, dos modos de vida, até em partes, tudo bem, né? Mas quando chega ali no Neolítico, na Revolução Agrícola, na sedentarização, aí começam as ficções falar mais alto, né? Foi na ficção, aí o cara vem bem ali no discurso e ele fala, ora, quando chegou no período da agrícola, da Revolução Agrícola, as sociedades entenderam que não precisava viver tão somente da caça e pesca. Não que não deixaram de ser, mas tão somente, né? Então, o homem passa a ser produtor dos seus próprios alimentos. Neste período, começa a sujeição
das mulheres e a divisão sexual do trabalho. No estalar de olhos, né? Então observe que geralmente eles retratam esse contexto como se fosse assim um passe de mágica. De repente, quando passou a sedentarização, perceberam que as mulheres deveriam ser subjugadas. Ora, é assim simples assim. De repente, uns 4 homens se reuniram e pensaram: cara, vamos sacanear essas mulheres aí. Não, não foi bem assim. Existe uma questão de observação através de milhares de anos, tentativas de acertos e erros. Muitos grupos de hominídeos foram à extinção, outros sobreviveram. Então, dentro desse dilema, observou-se que fisicamente o homem, o físico masculino, está mais adaptado a certas ocasiões do que o feminino. Não quer dizer que uma mulher não possa desenvolver atributos e de ir para a guerra, de lutar, etc. Existem casos assim, mas de forma geral, né, eles não estão lá com eles não estão lá no Excel com estatística, não estão com isso. Então, pela observação, pela análise física, pelo entendimento de que a mulher leva dentro de si um bebê, é a garantia daquele grupo da sobrevivência da espécie, está naquela mulher. Entende-se que um grupo que não tem mulheres não tem sobrevida, não permanece. Então, o homem foi dedicado à caça, à pesca e à guerra. Então há todo um sintoma e todo um código cultural, antropológico, de entendimento. Não, eles não eram também esvaziados de história, né? Então o marxista ele trata o assunto como se as sociedades ou parte delas não tivesse autonomia cognitiva, intelectual e capacidade de leitura simbólica do mundo. Não só simbólica, mas objetiva também. Né? Primeiro ponto é esse. Outro fator que eu vou chamar a atenção aqui é o politicamente correto. O que é o politicamente correto? Politicamente correto é a forma que você se expressa, ou seja, é um conceito, ou é que eu posso dizer aqui, é um conceito, é um hábito em que você não pode expressar de certa forma para não ferir as vulnerabilidades e a sensibilidade das pessoas. Isso impede você de fazer uma certa análise. Vamos supor que você seja um historiador, ao analisar uma situação, você chega a uma tese, a uma conclusão, e essa conclusão você percebe que se divulgá-la, você vai ferir alguma sensibilidade. Seja uma sensibilidade de uma certa grupo, de um certo grupo social ou de ou qualquer outra coisa. Então o cara, ele não pode chegar, olha gente, as civilizações, os povos, não, os habitantes do sertão, eles tinham menos aptidão ao trabalho capitalista. Ora, você está sendo ofensivo. Olha o politicamente correto aí, entendeu? Beleza. O que acontece? Você é um historiador e chegou a essa conclusão, tudo bem, divulgue. Outra pessoa leu a sua tese e discorda da sua tese, ele vai escrever algo para refutar a tua tese. Isso é o conhecimento, mas isso se perdeu, não é mesmo? Então, muitos professores de história, para fazer média com o público, eles falam, olha, vocês sabiam que nem sempre o homem dominou a tribo, mas houve um tempo que as tribos eram matriciais, eram matrilineares. Ele fala isso como se ele tivesse vergonha de ser homem, né? E não explica também as razões, o porquê, as vantagens e desvantagens.
o que isso promoveu no crescimento da civilização e o que não promoveu ao transferir a transformação de uma sociedade matriarcal para uma patriarcal. Então há toda uma reflexão, análise histórica, antropológica para isso. Não o professor de história ficar sinalizando virtude. E muitos professores falam isso como, tá vendo, gente, a tragédia aconteceu. Eles falam dentro de uma perspectiva como antes da agricultura, quando o homem vivia lá no Paleolítico, com a pedra lascada, vivendo da natureza e não dominando a natureza, porque foi dominando a natureza que fez a espécie humana se sofisticar, se tornar mais complexa, crescer mais, perder menos filhos também. Então, tem pontos positivos, mas parece que a premissa é o seguinte: eram matrilineares, não dominava a natureza, não havia desigualdade. Então, ou seja, estávamos no Jardim do Éden. É isso, professor de história marxista. Aí, no instalar dos dedos, as mulheres começaram a sofrer. Cara, é muito básico isso. Outra coisa, muitos professores de história que falam desse período, eles ressaltam a desigualdade, como se a premissa da história não fosse a desigualdade, como se a premissa do contexto da natureza e da sociedade não fosse a desigualdade. De repente, gente, estávamos no paraíso, olha, não havia desigualdade, não havia depredação ambiental, as mulheres não eram submissas aos homens, mas elas eram as líderes. Aí, ok, né? Esse tipo de liderança pode, né, isso, professor? Então, ou seja, era o estado de felicidade perpétua, gente. Observe isso aí. Observe a estrutura russoniana, né? Russoriana nessa frase. O homem é naturalmente bom, mas quando se tornou a sociedade, aí surge a desigualdade, como se fosse uma coisa gol, né? Cara, então as mulheres começaram a ser submissas ao homem. Então, beleza, professor, você preferia que fosse ao contrário. Os homens ficariam nas suas casas, nas suas aldeias, cuidando da colheita, cuidando do seu ambiente, socializando com os outros homens e cuidando dos filhos. Tudo bem, e as mulheres então vão para a guerra, porque não pode falar que as mulheres não são aptas para a guerra, porque o politicamente correto vai censurar você, né? E esquece que o conhecimento ele tem que ser liberto destes cadeados mentais e narrativos. E aí, gostou do conteúdo? Você que chegou até aqui? Não esqueça, dê seu like, se inscreva nesse canal. E você que não gostou ou gostou, qual a tua opinião? Deixe nos comentários também o que você achou. Agora tem um público que não adianta explicar, né? Tem uma parcela do público que analisa tudo politicamente e anacronicamente. Politicamente, de acordo com os partidos e as ideologias que ele defende derivadas do marxismo a partir do século XIX. E anacronicamente, porque ele lança para o passado os seus sentimentos atuais, as suas cosmovisões, as suas tendências peculiares do presente. Mas não é bem assim. Então, não seja pertencente. Cuidado com esses grupos, porque não adianta você explicar. Você explica, aí a resposta é: você é machista. Né? Mas você é convidado a refletir, convidado a ser provocado pelo conhecimento e aprender, porque todos nós somos alunos. Aqui é César Augusto, História para Dentro da Cabeça. Tchau.